Olá pessoal, sejam bem-vindos então a essa aula de teoria dos jogos. Com esse vídeo, nós chegamos então na segunda parte do curso. Nessa primeira, a gente fez uma pequena introdução, tentou descobrir o que seria um jogo. A gente já entendeu que existe uma proposta assim que foge do senso comum. O jogo para nós é uma interação estratégica entre os jogadores. E bem, a gente também falou um pouquinho sobre cálculo, porque esse curso vai sim envolver um pouco de matemática. Mas agora nós, no segundo bloco, vamos tratar um pouco sobre algumas aplicações dos jogos, especialmente nas áreas de economia e de administração. Quando eu penso em economia e administração, eu estou pensando, por exemplo, na disputa entre empresas, quando eles precisam dominar um determinado mercado. Eu estou pensando na formação de cartel, por exemplo. Eu estou pensando em preços, como que se determina o preço de um determinado produto. E especialmente como a gente utiliza a teoria dos jogos para auxiliar na tomada de decisões. Como eu já comentei anteriormente, é um dos fatos mais importantes dentro da teoria dos jogos. Eu trouxe nessa aula, nesse vídeo, 3 exemplos para a gente tratar o que seriam essas aplicações. Afinal, a teoria dos jogos ela se tornou uma teoria muito poderosa, principalmente porque ela resolve problemas reais, antes de tudo. Ela nos ajuda, a gente vai entender, não só em problemas de economia e de administração, mas também a explicar fenômenos sociais. O que acontece, por exemplo, quando a gente vai num bar e de repente precisa dividir a conta? Será que existe uma tendência, e essa tendência pode ser explicada por teoria dos jogos, no fato de que a gente gasta mais ou gasta menos, a depender da escolha de como a conta vai ser dividida? Se cada um vai pagar a sua conta ou será que vai dividir entre todos? Bem, a teoria dos jogos explica os fenômenos sociais também. Explica também por que nós encontramos em certas regiões, aqui em Curitiba, por exemplo, bairros que se localizam comércios do mesmo tipo. Por exemplo, aqui em Curitiba, lá no Barigui, existem várias lojas de carro, uma do lado da outra. Coisa esquisita, né? Quando você vai em alguns locais, você encontra lanches, redes de hambúrgueres, um do lado do outro. A teoria dos jogos explica isso, mas a gente vai tratar nessa aula de casos um pouco mais simples, um pouco mais corriqueiros. Porque o nosso objetivo também é auxiliar vocês na tomada de decisões. Vamos dar uma olhadinha nesse primeiro exemplo? Então imagine uma grande rede de postos de gasolina. Embora seja um crime, a gente bem sabe que existe em muitos casos a formação de cartel. Cartel nada mais é quando o grupo, várias empresas se reúnem, uma rede de posto com seus concorrentes, para determinar principalmente o preço de mercado. Então, por exemplo, hoje a gasolina tem um certo valor, você vai de posto em posto, o preço é sempre muito parecido, mas imagine que os donos de postos de Curitiba ou de qualquer outro lugar, eles se juntem para determinar o preço. Em vez de vender gasolina a R$ 5 o litro, eles se juntam para vender a R$ 10 o litro. E isso é um crime econômico, inclusive. Mas, bem, se eles se juntam, é evidente que eles lucram mais. Porque você, enquanto consumidor, se todos os postos se unem para fazer esse tipo de prática, você nunca vai encontrar gasolina no preço justo, talvez de R$ 5. Você só vai encontrá-lo a R$ 10. E você, por saber que a gasolina é um bem que tem uma elasticidade que faz com que o preço pode aumentar, você tem que continuar consumindo, afinal você tem que trabalhar, você tem que abastecer teu carro, tem suas coisas para fazer, você não tem outro meio de locomoção às vezes. Bem, você é obrigado a pagar esse preço mais alto. Bem, o cartel, mesmo sendo uma atividade econômica proibida, a gente sabe muito bem que ele ocorre em alguns cenários. E além de ocorrer, nós podemos analisar qual que é o jogo que uma empresa está realizando quando ela participa de cartel. Porque perceba, né? Uma empresa, ela tem a decisão de entrar no cartel. E a partir daí, ela sempre fica numa posição de risco. Porque se o meu concorrente trai o cartel,
O problema veja, ele é bem problemático, porque olha só o incentivo que a pessoa tem. Vamos supor esse problema da gasolina. O preço justo da gasolina é R$ 5 o litro. Você é dono de um posto, se une com seus amiguinhos e decide colocar o preço da gasolina a R$ 10. Todo mundo sai ganhando, os donos de postos, não os consumidores. Todo mundo sai ganhando. E nesse caso, a gasolina está sendo comercializada a R$ 10. Mas olha que interessante. Imagine que você entrou em contato com seus amigos, fixou o preço a R$ 10 e no dia seguinte, ao invés de abrir o seu posto com R$ 10, você resolve abri-lo vendendo a 8. Você traiu o cartel. Só que o fato de que você está vendendo a 8 e seus concorrentes, que acreditaram no seu acordo, estão vendendo a 10, faz com que você tenha um lucro gigantesco. Porque os consumidores encontram um único posto vendendo gasolina a R$ 8 o litro. E pensam, eu vou comprar lá? Por que eu vou pagar R$ 2 mais caro? Então, o que a gente diz em economia é que existe um incentivo muito grande de que as pessoas, pessoas que formaram o cartel, traiam o cartel. E perceba que, mesmo que você não traia, ainda assim você pode ficar imaginando, poxa, se meu concorrente trair, eu vou ficar com gasolina estocada no meu posto, não vou conseguir vender porque eu coloquei a 10 e o traidor colocou a 8. Então existe sempre uma decisão nesse sentido. E isso é um jogo do ponto de vista da teoria dos jogos. Tem jogadores, você e seus concorrentes, tem uma racionalidade, tem todos os elementos de jogos que a gente discutiu, tem uma jogada, tem uma estratégia e assim por diante. E principalmente, a gente consegue analisar o que acontece a depender do jogo. Por exemplo, se nenhuma empresa trai o cartel, o resultado é que todo mundo vai ter um lucro alto. Mas se uma das empresas, ou você ou seu concorrente, trai o cartel, e apenas uma, o que vai acontecer é que a lucratividade vai ficar muito maior. Se ambas traem, ou seja, ambas colocam um preço baixo para tentar abocanhar, o que acontece é que nenhuma sai ganhando. Então perceba que a decisão por trás desse jogo é: nós devemos trair ou não trair o cartel? Essa é a jogada, e isso simplifica bastante. É trair ou não trair, essa é a jogada que a gente precisa pensar. Outro exemplo bem interessante, muito parecido, algumas empresas de telefonia, por exemplo, possuem setores de pesquisa e desenvolvimento muito poderosos. Mas, mesmo sendo ricas, elas não têm capacidade de desenvolver uma nova tecnologia sozinhas. Vamos citar, por exemplo, hoje chegou aqui no Brasil, há um certo tempo, o 5G. Promete ser uma internet muito rápida para o celular. Mas pode ter certeza que essa tecnologia 5G está sendo explorada por várias empresas de telefonia. Porque elas se juntaram para fazer uma pesquisa desse tipo. Às vezes a pesquisa nem foi pela própria empresa. Mas o importante é que para as empresas crescerem, desenvolverem uma nova tecnologia, elas precisam investir forte em pesquisa. Uma mudança de pesquisa de uma tecnologia 4G para 5G é um investimento tão grande que uma empresa sozinha não consegue abocanhar. As novas tecnologias que estão por aí, elas demandam que as empresas cooperem entre si para conseguir crescer. Veja que se as empresas cooperam e juntam para desenvolver uma nova tecnologia, a 6G, por exemplo, quando elas se juntarem e tiverem um resultado bem poderoso dessa pesquisa, com certeza isso vai gerar lucros enormes. É uma tecnologia nova, muitas vezes a tecnologia nova faz com que a tecnologia anterior se torne obsoleta e passe a ser desnecessária. Então, o fato de que você gerou uma tecnologia nova vai fazer com que você venda muito, pode ter certeza. Entretanto, se você juntou o seu setor de pesquisa e desenvolvimento com outras empresas, é muito provável que o lucro dessa tecnologia seja dividido entre você e seus concorrentes. E, bem, essa é uma decisão que você precisa pensar quando gestor, quando você tem uma empresa de pesquisa, um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da sua empresa. Nós devemos competir entre os nossos concorrentes ou cooperar? Se eu compito, o que acontece? Se eu coopero, o que acontece? É isso que a gente precisa pensar. Afinal de contas, às vezes, quando você coopera com seus concorrentes, às vezes seu concorrente até nem é tão grande quanto você, mas às vezes essa pesquisa é o suficiente para alavancar o teu concorrente, fazer com que ele fique gigantesco
E às vezes a competitividade do seu concorrente pode te trazer problemas no futuro. Aqui você tem um jogo e pensar tudo o que vai acontecer no futuro, dado as suas decisões hoje, é o objeto de estudo de teoria dos jogos. Vamos ver mais um último caso? Esse caso é bem interessante para a gente entender que algumas práticas econômicas também são estudadas com teoria dos jogos. Essa que eu coloco aqui para vocês é o dumping. Então, em 2020, o governo dos Estados Unidos anunciou, quem acompanhou a reportagem, uma tarifa imposta na importação de folhas de alumínio para 18 países. Inclusive, o Brasil foi prejudicado. Então, mesmo que o governo, a indústria brasileira fosse capaz, e ela é muito forte nisso, de produzir alumínio num preço muito barato, quando entrava nos Estados Unidos, a taxação desse tipo de produto protegia as indústrias americanas, porque elas, que não tinham um preço tão competitivo, acabavam por, depois de taxação, ter um preço mais barato do que o preço brasileiro. Essa estratégia é chamada estratégia de dumping. E bem, o que acontece é que o governo americano ele alegava que essa prática de dumping ela autorizava, vamos colocar assim, que o governo colocasse taxas em países externos, porque ele acreditava que, primeiro, essa política de preços baratos dos seus concorrentes estava prejudicando a produção americana, e segundo, porque eles acreditavam que os outros 18 países, incluindo o Brasil, eles estavam com um custo baixo de alumínio por alguns fatores. Por exemplo, fatores sociais, fatores ambientais, fatores predatórios e assim por diante. Eu explico isso para você. Por exemplo, o governo americano acreditava que as empresas dela não produziam alumínio num preço muito barato porque a mão de obra americana era mais cara. Talvez no Brasil e nos outros países a oferta de trabalho fosse muito maior e talvez os salários não fossem adequados. Quem sabe não pagava nenhum benefício ao trabalhador, quem sabe as empresas de alumínio brasileiro ou de outros países trabalhavam com funcionários em condições bem precárias. E talvez esse dinheiro que acabava revertendo num custo, num preço muito barato lá na frente, talvez fosse motivo de uma condição social muito ruim para o país. Isso com certeza diminui o preço de várias indústrias. Entretanto, será que era esse o motivo para a americana estar com um preço tão barato? Outros motivos podem ser fatores ambientais. A legislação de cada país é diferente sobre o que você pode jogar na mata ou não, sobre o tipo de processo industrial que você faz, acerca do ciclo de vida do produto. As coisas mudam consideravelmente de país para país. Será que o Brasil e os outros 18 países estavam tendo uma política ambiental muito fraca, talvez destruindo o meio ambiente? E o fato de que os Estados Unidos talvez se preocupasse muito com o meio ambiente estava gerando custos que faziam o preço do alumínio americano também não ser competitivo? Será que eram fatores predatórios? Será que as empresas brasileiras e desses outros 18 países eles decidiram, por livre e espontânea vontade, manter o preço do alumínio lá embaixo para literalmente quebrar as indústrias americanas? Bem, a gente não sabe. Mas a questão é que em 2020 os Estados Unidos colocaram essas tarifas nas folhas de alumínio desses todos os países. Aqui existia um jogo que estava acontecendo. Por quê? Veja que existiam possibilidades, jogadas que as empresas fazem. Se as empresas americanas, por exemplo, decidem abaixar os preços para acompanhar o mercado, então essa guerra de preço pode beneficiar principalmente os concorrentes, porque tem custos menores. Então é perigoso para as empresas americanas abaixarem preço. Se as empresas americanas decidem manter o preço, às vezes o que acontece é que os concorrentes teriam um aumento de demanda muito grande. E aí poderia forçar um prejuízo também grande às empresas americanas. Estipular esse cenário é a teoria dos jogos. Aqui eu não estou colocando numeração, não estou colocando preço, quantos bilhões que a empresa A vai ganhar, a empresa B vai perder, o país A vai ganhar, o país B vai perder. Mas aqui você já começou a perceber que nós podemos transformar cenários reais em análise de teoria dos jogos
E depois de você fazer o curso inteiro, você vai perceber que isso vai te ajudar a tomar decisões melhores, que vão te ajudar, sei lá, a alavancar empresas, a lucrar mais, ou aquilo é o objetivo que você tem em mente. Então esse foi o vídeo dessa semaninha, sei lá, dia, sei lá, o quê? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa comente aí. E em breve eu gravo um próximo.